integrá-lo ali. É um trabalho árduo, não é fácil, irmãs, irmãos, né? Precisa dedicação mesmo. Eu até esses dias estava pensando eu comigo mesmo. Eu fico 14 horas juntamente com eles, pregando, ensinando a palavra de Deus, aconselhando, né? Corrigindo alguns, puxando a orelha de outros, né? E não é fácil, é só a graça de Deus. Mas Deus colocou uma coisa dentro do meu coração que nem eu sei explicar. Eu sou apaixonado por almas. Eu sou apaixonado, gosto de pregar evangelho, gosto de ensinar evangelho, gosto do Pentecoste, gosto do fogo, da unção de Deus, do poder de Deus. Aleluia, gosto do barulho da oração que eu estava ouvindo aqui das irmãs, das línguas estranhas. É uma coisa que não tem explicação. A minha mãe sempre diz para mim: tu está onde tu ama, né, meu filho? Eu digo: sim, estou. Amém? E Deus falou comigo quando a irmã mandou o tema. Eu estou vivendo o propósito do Senhor. Não tenho dúvidas disso. Amém? Vamos ler então, porque Deus tem uma palavra para nós aqui esta noite. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Amém? Podem tomar assento, dando glória a Deus, dando aleluia. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esse tempo, um rapaz que se recuperou conosco lá no Desafio Jovem, ele me mandou uma mensagem pedindo o endereço da nossa igreja ali na cidade de Canoa. Irmão Kleber, eu estou congregando numa igreja aqui, mas não sei se aqui é o meu lugar. Então, eu tenho o endereço da igreja que tu vai em Osório, aqui em Canoa. Eu passei o endereço da igreja de Porto Alegre, na verdade, e ele disse para mim que encontrou uma congregação na cidade de Canoa, e ele mandou para mim o feedback, irmão Kleber. Aleluia, a coisa aqui é diferente, aleluia. Tu entra na porta, tu já sabe que tu tá num lugar diferente, aleluia. Eu entrei, eu já pensei que eu estava até entrando de novo no Desafio Jovem Osório, por causa que eu senti forte a presença de Deus, oh glória, aleluia. Eu disse para ele: irmão, é que esta igreja aí, aleluia, da meia-noite às 6 da manhã, tem um povo que está orando, oh glória seja dada ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu disse: esta igreja aí, meu querido e amado irmão, ela prega a palavra em tempo e fora de tempo, oh glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Esta igreja que tu está indo aí, ela tem uma visão do céu, e quem congrega nela quer ir para o céu, tem desejo do céu e está envolvido com este compromisso aqui, e eu tenho certeza que nós fazemos parte também deste povo que tem este desejo, que tem esta vontade, que tem este anseio na sua vida. É por isso que quando alguém entra aqui dentro, não tem como não sentir a presença de Deus, não tem como alguém sair do nosso culto da mesma forma que entrou. Só saia se quiser dessa forma, porque a minha mãe visitou esta igreja algumas poucas vezes, mas foi o bastante para Deus fazer a obra na vida dela, e Deus vai continuar fazendo, porque Ele está aqui no meio do seu povo. Todos já sentiram a presença dele aqui. Aleluia. Deus está aqui no nosso meio.
A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Então eu acredito que Jesus está aqui no nosso meio nesta noite. Por isso estamos alegres, por isso estamos aqui. As irmãs mesmo o dia todo sem comer estão conseguindo dar glória a Deus e estão dando aleluia, porque Jesus está aqui no nosso meio. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Mas, irmãos, o tema é vivendo o propósito do Senhor. E eu entendi e compreendi através do tema que o Espírito de Deus colocou no coração das irmãs para este retiro de final de semana. É porque Deus quer que nós entenda, é porque Deus quer que nós viva de verdade o propósito dele para a nossa vida. Aleluia. Salomão, o sábio Salomão colocou que muitos propósitos há no coração do homem, e a palavra propósito, irmão, significa plano, significa, aleluia, alguma coisa que você quer alcançar, significa pensamentos, projetos, e nós todos sabemos que nós temos os nossos planos, nós temos nossos projetos, nós temos coisas que nós queremos alcançar para as nossas vidas, mas a Bíblia está nos dizendo que é o conselho do Senhor que permanecerá. A palavra de Deus está nos dizendo que por mais que nós temos propósito, porque mais nós temos objetivo, nós temos que, em primeiro lugar, entender o propósito de Deus para a nossa vida. Antes de queremos alcançar nosso sonho, antes de queremos alcançar os nossos projetos, nós temos que conhecer o projeto de Deus para a nossa vida. Ainda lê um versículo aqui em Mateus capítulo 6, versículo 33, ali nos dá o conselho, nos dá a direção de como vamos fazer para compreender isso. É buscando o reino de Deus. Eu tenho certeza que no final deste retiro vai ter irmã sabendo o propósito de Deus para o seu filho, o propósito de Deus para a sua casa, o propósito de Deus para a igreja, o propósito de Deus ministerial, o propósito de Deus para o teu futuro, porque buscando a presença de Deus, o Espírito revela, o Espírito mostra, o Espírito dá visão, o Espírito fala em profecia, o Espírito de Deus ele fala aqui dentro deste lugar, através dos louvores, e ele tem falado contigo. Quem é que já está entendendo o propósito dele aqui? Pode adorar por um segundo. Não tem como entendermos o propósito de Deus para a nossa vida, aleluia, se não buscarmos a presença de Deus como Deus quer que nós buscamos. Não tem como entender o propósito de Deus para a nossa casa se não buscarmos a presença de Deus como Deus quer que nós busquemos. Deus quer que nós busquemos continuamente, Deus quer que nós busquemos de madrugada, Deus quer que nós busquemos na oração, na consagração, Deus quer que nós busquemos, porque que nem a irmã estava falando aqui nesta noite, o propósito dele ainda é bem maior daquilo que a gente pensa. O propósito dele é muito mais alto daquilo que nós imaginamos. Você não deu glória a Deus porque não entendeu. O propósito de Deus para a tua vida é grande, é grande, é grande, é grande, é grande aqui esta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Segundo também escreveu, irmão, aleluia, o próprio Salomão no livro de Provérbios, o coração do homem, ele pode fazer planos,
Aleluia. O teu coração, ele pode fazer plano, mas a gente tem que observar a parte B do versículo. O coração pode fazer plano, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Aleluia. Você pode fazer plano, mas não faça plano. Consulta a boca de Deus, consulta a palavra de Deus, consulta a vontade de Deus. Aleluia. E o teu plano vai ser um plano de vitória, e o teu plano vai ser um plano que vai ter sucesso na presença de Deus. A Bíblia diz que há caminhos, e eu posso dizer que há propósitos que para o homem parece direito, e por esse motivo que nós temos que consultar a Deus. Tem coisas que a gente quer fazer, até dentro do reino de Deus, que parece direito. Tem coisas que a gente quer pregar, que parece direito. Tem louvor até que a gente quer cantar, que parece louvor. Aleluia. Tem conduta que às vezes a gente quer fazer, que parece uma conduta de cristão. Aleluia. Mas tem coisa que Deus não aprova, tem coisa que Deus não está no negócio, tem coisa que Deus não gosta, tem coisa que Deus não quer. Mas nesta noite a igreja aqui de Caxias vai entender o propósito de Deus, e essa igreja vai crescer, e essa igreja vai crescer, e essa igreja vai crescer na presença de Deus. Aleluia. A gente pode, mas a resposta certa, ela vem da boca de Deus. Se tu perguntar para mim, era teu plano está trabalhando dentro de um centro de recuperação, aleluia, não era o meu plano, não era o meu projeto, aleluia, mas é o projeto de Deus para a minha vida e para a vida da minha esposa. E eu quero falar que dentro do projeto de Deus, você vai tanto estar feliz dentro do projeto dele, é claro que eu estou feliz, então tu está tendo vitória, é claro que eu estou tendo vitória. Você vê alguém dentro do projeto de Deus tendo derrota, eu só vejo quem sai do projeto dele. E quando eu me lembro da Bíblia Sagrada, eu vou me lembrar da história de Jonas, aleluia. Jonas de repente buscou a vontade de Deus para a vida dele, e Deus falou com ele: Jonas, já que tu quer saber a minha vontade, vai lá para a cidade de Nínive e clama contra ela. Mas Jonas, contrariado daquilo, que seguia a sua própria vontade, ele não conseguiu chegar a Jope. Assim, nesta noite tem pessoas que não estão conseguindo chegar onde querem, alcançar o que querem, porque não estão no projeto de Deus. Mas se Deus te quer em Nínive, vai para Nínive. Se Deus te quer para a direita, vai para a direita. Se Deus te quer para a esquerda, vai para a esquerda. Se Deus quer que cante, cante. Quer que pregue, pregue. Quer que sirva, sirva. Mas vamos viver dentro do propósito dele para a nossa vida. Aleluia. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo o que Deus colocou no meu coração aqui esta noite, mas eu estou vendo que o relógio está colaborando comigo aqui nesta noite. Aleluia. Irmãos, Deus nos chamou e Deus nos escolheu para viver o propósito dele. E eu vi alguém mencionar aqui Romanos capítulo 12 e versículo de número 2, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Só que a parte A do versículo
Ela diz: não vos conformeis com este mundo, oh glória, aleluia. E uma das coisas que Deus pediu para me falar aqui esta noite: se nós queremos viver o propósito dele, nós não temos que se conformar como o mundo, nós não temos que viver como o mundo vive, nós não temos que andar como o mundo anda, nós não temos que falar como o mundo fala, nós não podemos pensar como o mundo pensa, nós não podemos discriminar como o mundo discrimina. E nesta noite, se você quer entender o propósito de Deus para a tua vida, não pode se conformar com o mundo, não pode ser amigo do mundo, não pode amar o mundo, porque a Bíblia Sagrada diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, e aquele que faz a vontade de Deus, eu vou exemplificar para você: aquele que vive no propósito de Deus, ele permanece para sempre, ele tem vitória na sua vida. Porque é a vontade de Deus. A minha, a tua vontade, ela pode até ser boa. A minha, a tua vontade pode até ser agradável, mas ela não é perfeita. Mas o propósito de Deus para a nossa vida, ele é perfeito. Aleluia! Glória! E nós temos que entender, irmãos, que sempre quando nós conseguimos alcançar o propósito de Deus para a nossa vida, nós sempre vamos ter dificuldades. O diabo sempre vai querer nos tentar tirar dele. Maior exemplo disso nós temos de Adão e Eva. O propósito de Deus é que eles se vissem dentro do jardim do Éden. O propósito de Deus é que eles comessem da árvore da vida. Mas também lá no jardim do Éden, Deus deu uma ordem para ele, que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aleluia. Ali no capítulo 3 a Bíblia vai mostrar a serpente, aleluia, atacando Eva, aleluia, semeando dúvida no coração dela. É este o propósito mesmo de Deus, é aqui que Deus quer que tu congregue mesmo, é essa doutrina que Deus quer que tu viva mesmo, é desse jeito mesmo aí, tem certeza, quadradão, não pode fazer nada, só pode orar, só pode jejuar, Bíblia é isso mesmo, aleluia. Essa se tivesse hoje aqui, nós devíamos dizer para Satanás assim: é assim mesmo que Deus quer que nós vivamos, é dessa forma que Deus quer que nós agrade ele. Mas pelo contrário, a serpente conversou, Eva conversou com a serpente, e eu te dou um conselho nesta tarde: não dá ouvido para a voz do diabo, ele quer te tirar do propósito de Deus aqui neste lugar. E todos nós sabemos o que aconteceu com ela. E todos nós sabemos o que aconteceu depois de ela aceitar a sugestão da serpente. Mas como a própria Bíblia Sagrada diz, que antes que houvesse de eu sou, e não tem ninguém que possa escapar das minhas mãos. Aleluia! Aleluia! A gente até tenta escapar do propósito de Deus, mas olha para alguém que está do teu lado e diga: não tem como escapar. Aleluia. Porque antes que houvesse de eu sou, e não tem ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Oh glória! Tu estás aqui esta noite, sabe por quê? Porque Deus está dizendo: fica no meu propósito, vem para o meu propósito, anda no meu propósito, caminha no meu propósito, respira no meu propósito, e tu vai ver milagre para tua casa. Agora a Bíblia vai dizer que nós temos que estar muito atentos ao que, irmão Cleber? Não é
por Deus estar me usando, que eu estou vivendo dentro do propósito dele. Porque naquele dia, muitos dirão: Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome expulsei demônio, no teu nome eu fiz maravilha, no teu nome eu cantei lá no Ministério de Restauração, eu preguei lá no retiro, aleluia. E o Senhor naquele dia vai dizer: esse aí era o teu propósito, o meu não era esse, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheci. Não nos baseamos a nossa vida pelo que fazemos aqui em cima. Eu sempre prego para os obreiros dentro do desafio jovem, e eu digo: a minha maior mensagem não é a de cima do púlpito, é embaixo do púlpito. Mas o que eu tenho que fazer? No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Jesus diz que aquele que escuta as minhas palavras e pratica está vivendo o propósito de Deus. Agora, aquele que escuta e não pratica está colocando a casa dele sobre areia, aleluia. E dentro do propósito de Deus vem chuva, e dentro do propósito de Deus vai vir o vento, aleluia. E quem não está com a casa na rocha, infelizmente, aleluia, vai cair por terra. Mas eu entendo e compreendo que tem pessoas que estão botando a casa aqui na rocha. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, para vivermos o propósito de Deus, aleluia, nós temos que também ter que estar com a nossa casa na rocha. Aleluia! Senão qualquer ventinho e o vento vai soprando, não sopra mais para o mundo, sopra para outra igreja. Mas se tivermos a nossa casa na rocha, aleluia, nós vamos entender o que Jesus disse, que no mundo nós teríamos aflições, mas era para ter bom ânimo, que ele venceu o mundo, aleluia. Se tiver que a nossa casa na rocha, vamos entender o que Paulo disse: eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não vão se comparar com a glória que vai nos ser revelada. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Só para exemplificar, não tem alguém no reino de Deus que não luta. O pastor luta, eu luto, vocês lutam, todos nós lutamos, mas qual é a diferença? A diferença é que o justo tem muitas aflições, mas o Senhor dá vitória em todas, dá livramento em todas. Então, se você está lutando, se prepara, que tem livramento de Deus chegando para a tua vida, no nome de Jesus. Normalmente as pessoas dizem para mim: dentro do desafio jovem é fácil, cara. Então eu troco de lugar contigo, vem. Não, eu tenho trabalho, eu tenho minha casa. É fácil. É fácil ser crente, então eu troco. Te dou. Não é fácil. E eu sei. Lidar com as trevas não é fácil. Lidar com o mundo espiritual não é fácil. Se tem uma coisa que eu faço todos os dias, e não vou parar de fazer, eu sempre oro pelos pastores.
Eu sempre oro pelos líderes da igreja. Eu sempre oro pelos membros da igreja, porque o próprio apóstolo Pedro disse: estas aflições se cumprem em todos os vossos irmãos do mundo. Então, quando eu começo a lutar, eu lembro, lá em Caxias o pastor também está lutando, Senhor, dá vitória para ele. Lá em Porto Alegre o pastor Humberto também está lutando, Senhor, dá vitória para ele. A irmã da União Feminina também está lutando, dá vitória também para ela. E assim Deus vai confortando meu coração, e assim eu vou entendendo que a unção de Deus vai trazendo vitória e unidade para todo o reino. Quem é que está entendendo nesta noite? Então levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Nós temos lutas. E até o dia do suar da última trombeta, nós vamos continuar tendo. Contra a carne, contra o diabo, contra o mundo, contra os nossos pensamentos, contra os nossos propósitos. Faz parte. Eu já me acostumei. Como é que não fica triste? Vamos ficar triste porque se o meu nome está escrito no livro da vida, Jesus diz: alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Eu digo para esse irmão: o Espírito de Deus nem deixa me entristecer. Ele por quê? Porque quando eu chego aqui no desafio jovem, e eu olho esses 40 homens, aleluia, louvando a Deus, glorificando a Deus, pessoas que eu vejo chegar lá dentro com a vida destruída, pessoas que tu vê chegar lá com a vida arrasada, pessoas que tu vê chegar com a vida, aleluia, desanimado, sem esperança. Aí passa 10 dias, pastor Lucas, tu vê aquele irmão na frente do nosso coral, cantando louvor a Deus. Daqui um pouco tu está caminhando na hora da oração, tu olha aquele irmão que nem Jesus conhecia, orando Jesus de batida, o Espírito Santo. Uma certa ocasião eu parei perto da oração do irmão e eu botei meu ouvido e dizendo: Jesus, me levanta com um pregador que nem o Kleber. Eu disse: Deus tem misericórdia da minha vida, não levanta ele como eu, levanta ele com uma porção dobrada do teu Espírito aqui dentro deste lugar. Diga: é milagre. Pessoas que estavam glorificando o diabo, pessoas que estavam marcadas pela facção para serem mortos, agora exaltando o nome de Jesus Cristo. Eu digo para eles: não tem como eu ficar triste, ver 40 milagres da minha vida. É que nem nesta noite aqui tem 300 milagres, tem testemunho, tem vitória aqui de Deus na tua vida, irmão. Mas nós precisamos viver o propósito, Senhor, mesmo que seja no deserto, que nem João Batista. Vamos ver. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. E o último ponto que eu quero mencionar aqui, irmão, para vivermos o propósito do Senhor, temos que estar debaixo da orientação do Espírito de Deus para nós. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito de Deus está na tua vida aqui esta noite. Aleluia! Amém! Ele quer te conduzir sempre ao propósito de Deus para a tua vida. Eu me lembro uma certa ocasião, quando eu e minha esposa casamos, nós fomos para a lua de mel. E quando nós chegamos nos lugares que nós íamos, a lua de mel estava sem luz. E eu peguei o nosso carro e fui até a cidade comprar vela. E quando eu cheguei na cidade, a luz voltou. Eu digo: vou comprar vela igual.
comprei a vela, e quando eu estava voltando lá para o chalé onde nós íamos ficar, naquela estrada deserta, vazia, de chão batido, que eu nem sabia se estava no caminho certo, mas eu estava orando, Espírito de Deus me leva até o lugar que eu estou, que eu nem sei mais onde é que eu estou, estava um pouco, eu encontrei um carro parado, eu ia passar reto por ele, o Espírito de Deus para, porque eu tenho propósito aí nesta noite. E quando eu cheguei naquele casal, era um jovem, ele estava com a esposa dele dentro do carro, e mais 3 crianças, a roda tinha caído. Eu parei na estrada, peguei o macaco do carro, ajudei ele a arrumar a roda, e eu falei para ele, eu sou cristão, e Deus falou para mim que tinha um propósito. Ele brilhou os olhinhos e disse, e eu sou desviado da igreja, aleluia, mas ora por mim, pastor, irmão, aleluia, porque Deus está fazendo milagre na minha vida. Aqui esta noite eu ia passar a noite em claro, aqui não passa ninguém, mas Deus te trouxe aqui para falar comigo, é porque Ele tem propósito ainda na minha vida. Oh, glória! Porque para viver o propósito de Deus, temos que estar guiado pelo Espírito de Deus. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por algumas vezes a Bíblia vai dizer que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de ir para algumas cidades que ele queria, porque não era propósito de Deus. Faz entender até o lugar onde nós estamos, Deus nos leva. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei se tem alguém aqui com a intenção de ir para algum lugar, aleluia, e você não está conseguindo, é porque o Espírito de Deus está te impedindo, porque Ele quer que você permaneça no propósito dEle. Para vivermos o propósito de Deus, temos que ser guiados, dirigidos, orientados por este Espírito. Eu gosto de uma passagem bíblica, em que a Bíblia vai dizer que um juiz chamado Sansão, quando ele era guiado pelo Espírito de Deus, até um lugar chamado Campo de Dan, a Bíblia diz que Deus o estava ali abençoando. A Bíblia vai dizer que ele estava crescendo, mas chegou um determinado momento da sua vida com Deus, Sansão, aleluia, saiu, aleluia, da direção do Espírito de Deus, porque do capítulo 14 em diante, você vai ver Deus usando ele, mas você não vai ver o Espírito de Deus o impelindo como impelia antes. E eu quero que você entenda isso aqui nesta noite. Deus quer te conduzir a viver no propósito dele, mas nós precisamos deixar o Espírito de Deus, Ele nos guie aqui dentro deste lugar. Capítulo, versículo de número 13, se não me falha a memória, ou 15 de Marcos. Chega uma época da minha vida que eu parei de memorizar a Bíblia por versículo, e eu sempre gosto. Por que tu não fala os capítulos, irmão? Porque um dia eu preguei numa campanha, num evento, e eu falei 500 versículos aquele dia. E eu desci do culto, e um irmão me chamou, irmão, a tua mensagem estava uma bênção, mas tu errou um versículo. Eu disse, a partir de hoje, eu não vou falar versículos, só vou dizer, quer saber? Vai ler a Bíblia Sagrada. Aleluia! O único que ele tinha memorizado. Eu digo, pai, Jesus entrou na sinagoga, abriu o livro de Isaías, só lendo o que estava escrito. Mas lá em Marcos, para não dizer que eu errei versículo, a Bíblia diz assim, o Espírito de Deus o impeliu para o deserto. Aleluia! Para onde é que o Espírito de Deus impeliu Jesus? Com um propósito, que era de Deus.
ele ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que ele jejuou, consciente de que ele estava no deserto para encarar o próprio Satanás. E jejuou 40 dias e 40 noites, e fica imaginando que Jesus jejuou, ele vai aparecer amanhã, e no outro dia ele não apareceu. Então eu vou continuar na consagração. No segundo dia ele vai aparecer, e não, vou continuar. E continuou. Aí depois de 40 dias, eu acho que ele não vai vir. Aí a Bíblia diz que se apresentou para Deus. E ele olhou para Jesus e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Aleluia. O diabo chegou no momento que Jesus estava com fome. Estava com fome. E disse: se tu é mesmo o que eu estou vendo, transforma essas pedras em pão. E Jesus olhou para o diabo: nem só de pão, aleluia, vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! E o tentador veio de novo, levou ele num lugar muito alto e disse: tu conhece a Bíblia? Então, lá no Salmos capítulo 91 está escrito: lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te sustente na mão e não tropeces em nenhuma pedra. Aleluia. Jesus olhou para o diabo. Aleluia. Já que quer falar de Bíblia comigo, eu vou falar. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Glória. Jesus. E o diabo veio a terceira vez e disse: Jesus mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso eu te darei, se tu prostrado me adorares. Sabe o que Jesus falou para eles? Também está escrito. Aleluia. Eu estou aqui no deserto para viver o propósito de Deus. E o propósito de Deus era eu sair deste deserto com a vitória contra ti. Eu vou te dizer uma coisa: somente o Senhor é para adorar. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. E no fim daquela batalha, os anjos chegaram e serviram Jesus. Eu quero te dizer uma coisa aqui nesta noite: o deserto pode começar difícil, pode ter luta no meio, mas no fim, o propósito de Deus é que vai prevalecer na nossa vida. Vamos se colocar de pé nesta noite. Aleluia! Glória! Jó capítulo 42. Eu não podia deixar de falar esse versículo. Esse eu vou falar certo, é o versículo 2. Sabe o que Jó falou para Deus? Foi Jó que disse: eu bem sei, Deus, que tudo tu pode. Em outras palavras, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Aleluia. E eu quero encerrar aqui nessa noite com isso. Os propósitos de Deus, para quem quer viver, para quem tem anseio por Ele, não vão ser impedidos. Eu vi as irmãs testemunhando aqui, contando um milagre. Eu sei que tem muitas pessoas que também experimentaram milagres na sua vida, que estão aqui me ouvindo esta noite. Mas eu tenho esta palavra profética para a tua vida. Os propósitos de Deus para a tua vida
não vão ser impedidos. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Os propósitos de Deus para a nossa vida não vão ser impedidos. Não vai ser vento, não vai ser tempestade, não vai ser o inferno. Deus vai fazer de tudo para cumprir na nossa vida o que prometeu. Se Deus falou que ia salvar, vai salvar. Se Deus falou que ia trazer aqui, vai trazer. Um dia alguém disse para mim: Jesus não vai salvar tua mãe. Eu digo que é mentira. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo tu e a tua casa. E um dia eu disse para Deus, olha para você ter Jesus, se tu não salvar minha mãe, eu vou arrancar esta página da Bíblia e eu vou dizer para todo mundo que é mentiroso. E a tua palavra diz que tu não mente. Eu não sei que dia isso vai acontecer, mas eu não vou descansar enquanto tu também não cumprir o propósito teu na vida dele. E eu tenho uma agenda, irmãos, de oração, em que eu colocava os meus propósitos. E o dia que eu saí do desafio jovem, a minha mãe pegou aquela agenda e a primeira página estava: tantos dias de jejum e oração, salva minha mãe. A segunda página: Deus, eu vou fazer mais um propósito, salva ela. 4 propósitos: continua salvando, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo, liberta do mundo, faz a tua obra. Sabe quantos anos eu fiquei com o meu propósito com a minha mãe? 7. Quando eu comecei a congregar no Ministério de Restauração, eu cheguei na minha casa e disse: Deus, aqui eu não posso morar. Onde é que eu vou agora? E eu saí para ir na casa do irmão que tinha saído do desafio jovem. Cheguei lá, o trabalho dele fechado. E agora, Senhor, por onde é que eu vou? Saí caminhando. Andando pela rua, peguei a farrapo. Não sabia o endereço do Ministério de Restauração. Estou andando cabeça baixa, falando com Deus. Eu parei, orei, olhei. E Deus disse: entra aí. Eu entrei. Encontrei o pastor Itamar, que já foi, e contei a minha história para ele. Disse: nós vamos arranjar um lugar para ti. Aí sabe onde é que a minha mãe ia me visitar? Na igreja. Aleluia! Filho, tu vai vir aqui em casa? Não, mãe. Se tu quer me ver, vem aqui na igreja. Eu louvo a Deus que ela sentou do lado de uma irmã evangelista. Aleluia! Até isso Deus falou. Sentou do lado de uma evangelista. E ela dizia: eu quero ver meu filho, cabelo laranja, amarelo, sei lá que cor era o cabelo da minha mãe, todo pintado, de brincão. E aquela irmã foi falando de Jesus para ela. E numa terça-feira, o pastor Humberto estava pregando. O Espírito de Deus pegou a minha mãe naquele culto. Ela chorava que nem uma criança. Aleluia! Voltou para casa e me ligou. O que foi, mãe? Entreguei a minha vida para Jesus, o que eu faço? Não sei, vem aqui, eu preciso da tua ajuda. Cheguei lá na casa da minha mãe. Ela me deu uma sacola de bijuteria. O que é isso? Se é para ser crente, eu vou ser crente. Tá aqui meus brincos, tá aqui meus batons, tá aqui tudo que eu gostava. E esse brilho de calça aqui, eu vou levar para a costureira e vou fazer tudo de saia. Aleluia! Não terminou o milagre ainda. 3 dias depois,
Dia do batismo dela. Ela disse, eu não vou me batizar. Eu disse, Jesus, eu não aceito isso. Tranquei a porta do quarto e eu só saio daqui. Ela disse, eu vou voltar para aquela velha vida. Eu digo, não, Deus. 7 anos? Não. Eu fiquei trancado no quarto, ela batia, eu tô indo embora. E eu chorando, papando. Não vai, eu quero ver. Aleluia! Ela disse, eu vou voltar para aquela vida. E eu no quarto orando, duvido. Falando, não pela ouvir. Duvido, tô orando aqui. Deus coloca um anjo naquela porta. E não deixa ela ser. No outro dia ela se batizar, não vou descer as águas. Mas eu sabia que tinha um anjo lá. Aleluia! Que o milagre era maior, irmão. A minha mãe desceu as águas. Quando voltou das águas, o Espírito Santo batizou ela. Vai fazer 13, 14 anos. A minha mãe continua congregando. Aleluia! Deus de poder. E eu nunca disse para ela uma palavra. Eu nunca repreendi ela. Eu não precisei dizer nada para minha mãe. Não precisei dizer que ela não tinha que dar cabelo. Não falei nada. Ela só me chamou e me entregou tudo. Aleluia! Joguei tudo fora. Glória! Nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido. E eu vou fazer o convite aqui. Eu sei que tem alguém da tua família que precisa viver o propósito de Deus. Você que tem alguém aqui, passa aqui à frente. Eu quero orar com você. Sempre temos alguém. Aleluia. E eu quero orar também pela tua vida, que quer viver este propósito. Vamos. Se eu vou contar, eu sou a única pessoa, deve ter mais, que já nasceu 3 vezes. Eu nasci da primeira vez no ventre da minha mãe. Nasci de novo quando entreguei minha vida para Jesus. No ano de 2014. Uma viagem missionária com o pastor Carlos Alberto. Bateram num caminhão com 35 mil litros de álcool. E eu estava sentado no banco de trás. E aquela viagem, quem é que nos assina no banco de trás? Eu não sei porquê, na viagem me deu estralo. Vou botar o 5. Dormi. Eu só acordei com o barulho. Para honra e glória do Senhor. Não quebrei nem osso. Aleluia. Demorou alguns anos para todos os cabos de vidro que estavam no meu rosto sair, mas saiu. E o interessante, irmãos, que uns dias antes uma irmã, eu estava orando no cenáculo na sede, ela disse para mim: o diabo quer destruir a tua vida, vigia, filho. E era naquele acidente. E aquele dia o Senhor me deu um grande livramento. Não, mês passado eu fui olhar as fotos do acidente e eu olhei e o carro bateu no tanque do caminhão e não explodiu. Se não é Deus, eu não sei o que é. O que tu quer dizer com isso, meu Cleber? Quando a gente vive no propósito de Deus, a gente experimenta milagre. Aleluia. Oh, glória. E eu sinto dizer aqui uma coisa aqui. Tem pessoas que neste ano vão experimentar o milagre de Deus na sua vida, na sua casa. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Neste ano você vai experimentar um milagre na tua casa. Vamos falar aqui nesta noite aqui. Oh, glória, depois dessa oração afirmando, do vocal pode estar louvando a Deus aqui.
E você pode receber aqui nesta noite este milagre. Vamos orar aqui nesta noite. Vamos orar pelo propósito dele. Diga para Deus: eu quero.